Então, ó, voltando. Sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica, a gente vai dividir ela em duas, tudo bem? Primária e secundária. Sucessão ecológica primária, ela vai acontecer, isso é muito importante, sem vida pré-existente, ou seja, não existe vida no ambiente. Onde que vai acontecer principalmente? Em rochas nuas, como eu falei para vocês, ou em dunas de areia. Nossa, como assim, Thiago? Tá vendo aqui? Aqui não existe vida nessa primeira imagem, do lado da fogueirinha. Sem vida pré-existente. Não existe nenhum tipo de ocupação vegetal. A partir do momento que é estabelecida, vida, a gente chama isso de sucessão ecológica primária. Então, muito importante. Sem vida pré-existente. Então, a gente vai ter ali um ambiente nunca ocupado, aquela rocha nua nunca ocupada, e a partir do certo momento a gente começa a ter vários tipos de espécies se estabelecendo para que a gente tenha um ecossistema clímax. E eu já vou explicar melhor o que seria esse ecossistema clímax. Então tá bom, coloquei aqui uma sequência de fatos que acontece até a gente obter essa comunidade estabelecida. Primeiro, a gente vai ter um ambiente que nunca foi ocupado. Então lembra lá, um ambiente nunca ocupado foi o que a gente chegou lá a primeira vez no acampamento, olhou para o horizonte e viu a rocha nua. Rocha nua, ambiente nunca ocupado. A gente vai ter espécies pioneiras. Quem que vão ser essas espécies pioneiras? Líquens, tudo bem? Musgos, já vou falar deles. Então líquens e musgos que vão começar a fazer o tapetinho daquela pedra, vão começar a dar uma cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal já vai ser suficiente para a gente acumular matéria orgânica e aí a gente começa a aumentar a vegetação, então a vegetação começa a aumentar de porte até que uma comunidade é estabelecida. Muito importante, e o que eu quero que vocês guardem até agora: sucessão ecológica primária é aquela que acontece num ambiente que nunca foi ocupado. Então a sucessão ecológica acontece no ambiente que nunca foi ocupado. Num ambiente que nunca foi ocupado e passa a ser, a gente chama de sucessão ecológica primária. Então a sucessão ecológica primária acontece no ambiente onde nunca foi ocupado. Tudo bem? Repetindo muitas vezes para vocês tentarem guardar isso daí. Coisa linda. Então, ó, ambiente nunca ocupado, tá vendo? Isso daqui é um ambiente nunca ocupado. Ambiente nunca ocupado do lado da nossa fogueirinha, ambiente nunca ocupado. Uma rocha nua. 10 anos depois, ambiente ocupado. Se nunca foi ocupado, sucessão ecológica primária. Tudo bem? Então, ó, se tiver dúvida, pergunta. Vamos lá. A gente divide essa nossa sucessão ecológica primária em 3 partes diferentes. A excese, a série e o clímax. São 3 etapas, 3 processos que a gente tem até chegar na comunidade clímax, que vai estar ali na última parte. Então, olha ali, do começo para o fim, e aí na superfície rochosa. A gente vai ter ali a rocha nua. Vendo aqui a primeira parte da direita ou da esquerda, não sei. Mas ali a gente tem a rocha nua. A rocha nua é o que a gente está vendo a primeira vez que a gente vai para Campos do Jordão, tudo bem? Coisa linda, a rocha nua. Primeiro processo, a gente tem ali, ó, líquens e musgos. Líquens e musgos são as principais espécies pioneiras que a gente tem. Por quê? Líquens e musgos vão ter uma rápida dispersão e o musguinho ele tem uma característica muito da hora que a gente vai ver em botânica mais para frente, mas o musgo, que são as briófitas, a gente vai ter eles tanto no deserto quanto em ambientes, por exemplo, na tundra, que são ambientes que são congelados. Por que que a gente consegue ter esses musguinhos em todos os ambientes, tanto no deserto quanto num ambiente muito frio, num ambiente congelado? Porque o musgo ele demora muito tempo para ressecar, tudo bem? E o musgo, a gente vai ver isso mais para frente, mas o musgo ele precisa do quê? De água para reprodução. O musgo tem que estar molhadinho. Se tiver molhadinho, o musgo reproduz.
porque aí o gameta masculino, o anterozoide, sai e fecunda a oosfera. Então tem que estar molhadinho para reproduzir, rapaziada. No seco não vai. Se tiver um ambiente muito quente, um ambiente muito frio, não faz diferença para o musgo, porque ele consegue guardar a água que cai da chuva e consegue sobreviver durante muito tempo. Então o musgo ele é extremamente resistente. Quando chove e a água começa a escorrer entre os musgos, surubão de Noronha. Por isso que o musgo ele se reproduz de maneira rápida e ele consegue sobreviver em ambientes muito hostis, tudo bem? Tanto no deserto quanto numa área congelada, tanto numa rocha nua, por exemplo. Os musgos e os líquens, eles vão chegar através do vento. Como assim, Thiago? Primeiro os líquens. Então, os líquens, a gente lembra lá, o líquen é o quê? Ele é uma associação de algas e fungos, tudo bem? Então, uma associação de algas e fungos, a gente vai ter a formação de um líquen. Esses líquens, eles vão se reproduzir através de esporos que a gente chama de sorédios. Então esses sorédios o vento leva, eles caem na rocha nua, eles começam a se fixar e começam a se desenvolver. Tudo bem? Show de bola. Então vamos voltar aqui, ó. Nessa imagem que vocês estão vendo, está mostrando para a gente a sucessão ecológica primária. A primeira parte que vai ser a ecese, a gente tem lá a rocha nua. Lembra lá o que a gente viu no acampamento? Rocha nua, e a primeira comunidade que vai se estabelecer são os líquens e os musgos devido à sua resistência. Líquens e musgos compõem a nossa comunidade pioneira. Olha que da hora. Antes a gente tinha uma rocha que ela era nua, ela não tinha a cobertura vegetal. Agora com o musgo, imagina que aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Então, coisa linda. Imagina que isso daqui é a nossa rocha. A rocha nua, tudo bem? Sem cobertura vegetal. Quando a gente tem o aparecimento dos líquens e dos musgos, a gente começa a ter o quê? Olha aqui que coisa linda. Uma cobertura vegetal, tudo bem? Agora a gente tem uma cobertura vegetal. Por que essa cobertura vegetal vai ser muito importante? Imagina que a gente quer que se estabeleça aqui na nossa rocha nua ervas, arbustos. O arbusto ele tem que se fixar através de uma raiz, tudo bem? Teria como ele se fixar numa raiz, numa rocha? Não faz sentido, tudo bem? Não dá para ele fixar a raiz dele nessa rocha. O que ele vai precisar então? Que esses líquens e musgos cheguem e ó, formem uma cobertura vegetal para que assim esses arbustos e essas ervas pequenas consigam fixar no substrato. Então olha que da hora. Por que a gente chama de sucessão? Porque uma depende da outra, porque é uma sequência de acontecimentos que leva até a gente chegar na nossa comunidade clímax. Show de bola. Então antes na ecese, a gente tinha a nossa rocha nua e a gente tem as comunidades pioneiras se estabelecendo, líquens e musgos. Quando a gente vai para a série, na série a gente vai ter o estabelecimento de ervas e pequenos arbustos e a gente começa a ter alguns matagais, a gente começa a ter o aumento do tamanho dessa vegetação, até que quando a gente chega na comunidade clímax, a gente vai ter o estabelecimento do ecossistema. Então a gente já começa a ter árvores de maior porte. Deu para entender como isso acontece? Então, a partir da rocha nua, a gente vai ter uma sequência de acontecimentos para levar a gente até a comunidade clímax. Então a gente vai ter comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax, tudo bem? A gente vai ter esses três processos. Tá bom. Então voltando para a nossa historinha, primeira coisa. Fomos lá para o nosso camping. Hoje eu, Thiago, decidi que vai rolar o primeiro passeio para o acampamento do Maximize. Então vai todo mundo para um acampamento. Inclusive no cursinho rolava umas paradas
muito legal. Isso daí, né, só para vocês darem uma respirada, mas no cursinho rolava umas trips. Então todo ano rolava viagem, do cursinho mesmo, para vocês darem uma, né, descansada, essas paradas. Eu nunca consegui ir, esse ano eu tava na maior pegada de ir, e geralmente era para onde? Para São Tomé das Letras. Então isso daí era para todas as unidades, para todas as turmas, você pagava um valor X, que era, né, um pouco mais baixo do que o normal, mas aí a gente ia para trip. Então vamos imaginar agora que a gente vai para São Tomé das Letras. Ô, coisa linda. Podia ser real, né, rapaziada? A gente indo para São Tomé das Letras, tomando um litrão à noite, mas enfim, quem sabe isso aconteça um dia ainda. Vamos imaginar que agora a gente vai para São Tomé das Letras. Chegamos lá em São Tomé, mesma pegada. Acampamento, sentamos em rodinha, né? Conversando com os gnomos, tudo isso. A gente olha no horizonte e vê uma rocha nua. Olhamos a rocha nua em São Tomé. Estamos lá em São Tomé olhando a rocha nua. Voltamos para São Paulo. 10 anos depois a gente volta para o mesmo acampamento. Olha como aquela rocha nua vai estar, cheia de vegetação. Então vocês vão chegar 10 anos depois, a gente vai estar lá sentado, vocês vão falar para mim: nossa, Thiago, olha aquela rocha nua que agora está toda coberta por vegetação. Na verdade vocês vão falar: nossa, Thiago, lembra que aquela rocha ali, que está toda coberta por vegetação, 10 anos atrás ela estava pelada? Eu vou falar: nossa, lembro. Vocês vão falar: nossa, então, viu? Aconteceu uma sucessão ecológica primária, porque ali nunca tinha vida e aí passou a ter. Então, né, a gente sabe já que isso é uma sucessão ecológica primária. Coisa linda. Estamos lá sentado, olhando aquela rocha toda coberta, do nada começa a pegar fogo. Acontece uma catástrofe. Gente sentado lá, incêndio na floresta, a gente sem saber o que fazer, mas rola uma catástrofe e a gente vai embora. 5 anos depois, se a gente voltar, aquela região que antes sofreu essa catástrofe já vai estar toda o quê? Recomposta, já vai estar toda reestabelecida. Então, o nome desse fenômeno a gente dá de sucessão ecológica secundária e eu já vou conceituar para vocês não se perderem. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam a história. Então, ó, primeira vez que a gente está indo agora. Amanhã a gente está indo lá para São Tomé. Chegamos em São Tomé, rocha nua, né? Rodinha, acampamento. Voltamos para São Paulo 10 anos depois. Voltamos, rocha coberta. Nome disso, sucessão ecológica primária. Uma região onde nunca foi habitada passa a ter vegetação. Estamos lá sentados, olhamos para o horizonte, vendo aquele caso lindo de sucessão ecológica primária. Do nada começa a pegar fogo, começa a rolar uma catástrofe. E aí, grande parte dessa vegetação vai ser perdida. Porém, 5 anos depois, a gente já vai ter o reestabelecimento dessa comunidade clímax. Tudo bem? Nome disso, sucessão ecológica secundária. Então, ó, conceituando sucessão ecológica secundária. Primeiro, a gente vai ter um ambiente parcialmente destruído ou que foi anteriormente ocupado. Ou seja, um ambiente parcialmente destruído, ele já vai fornecer o que para o ambiente? Condições mais favoráveis. Por quê? Então vamos imaginar que aqui, ó, tá o nosso a nossa floresta, tudo bem? Aqui está o nosso ecossistema. Aqui já está na comunidade clímax, já tem árvores grandes, já tem arbustos, já tem líquens, musgos. Todos os tipos de comunidade já estão estabelecidos aqui na nossa floresta, tudo bem? Vamos imaginar que isso daqui começa a pegar fogo, ou um tornado, enfim, qualquer catástrofe ambiental que a gente tiver. Quando isso daqui começa a pegar fogo, imagina que as árvores, né, vão pegar fogo, mas não vão ser todas as árvores que vão pegar fogo. Os arbustos vão pegar fogo, mas não vão ser todos os arbustos que vão pegar fogo. Então o que eu quero que vocês entendam é que, olha como é muito mais fácil a gente ter uma reestruturação desse ecossistema, porque a gente já tem algumas espécies que ficaram. É muito mais fácil ser reestabelecido do que começar do zero, porque por mais que as árvores tenham sido queimadas, uma ou outra árvore conseguiu ficar, tudo bem?
um arbusto ou outro conseguiu ficar. Então, quando a gente fala de sucessão ecológica secundária, a gente tem um ambiente que já foi povoado, que foi parcialmente destruído, ou né, que já foi, é, que já foi ocupado, mas enfim, foi abandonado. Vou dar um outro exemplo, não quero que vocês se confundam. Mas vamos imaginar, por exemplo, meu Deus do céu, não confunde uma coisa com a outra, por favor. Mas vamos pegar lá Chernobyl, tudo bem? Chernobyl, eu acho que todo mundo tá ligado o que é Chernobyl. Se ninguém tiver ligado, se alguém não souber o que é, né? A cidade de Chernobyl, onde rolou o acidente, né, nuclear. Mas imagina que Chernobyl antes era toda povoada, tudo bem? Antes de Chernobyl, a gente tinha uma floresta na região. Quando o ser humano chegou lá, ele começou a desmatar essa floresta para construir casa, tudo bem? Quando a gente teve a desocupação do ambiente, o que começou a acontecer? As árvores começaram a voltar, porque o ser humano não estava mais lá. Então, como não tinha ninguém para podar aquelas árvores, olha o ambiente se restabelecendo. Então, você chega lá, vai ter árvore dentro de casa, né? Porque esse ambiente começa a se reestabelecer. Tudo bem? Então, só voltando. Sucessão ecológica primária, ambiente nunca ocupado. Sucessão ecológica secundária foi num ambiente que já foi ocupado, mas que foi que já foi colonizado, mas que ele foi ou ocupado ou destruído. Então, ocupado ou destruído e depois ele é abandonado, enfim, ele começa a se reestruturar, ele começa a se reestabelecer. E ele se reestabelece de maneira mais rápida. Por que é mais rápido esse reestabelecimento? Porque a gente já vai ter várias espécies que já estão estabelecidas. Então a gente vai ter resquícios de espécies pioneiras, a gente vai ter resquícios de vegetação arbustiva, a gente vai ter resquícios da comunidade clímax, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver as dúvidas aqui. Sim, dá para ter em rochas sedimentares? Boa pergunta, mas eu acho que sim, né? Na real, é que. Deixa eu pensar. É porque, mano, se a gente for pegar toda a montanha é composta de rochas sedimentares, tudo bem? A ideia seria que, então, sim. Depois do incêndio florestal, naturalmente ocorrerá a sucessão ecológica secundária, só se o ambiente não for propício para isso, tudo bem? Mas geralmente é. Então, se a Amazônia fosse desmatada totalmente, daqui a alguns anos ela se formaria de novo? Sim e não. Vamos com calma, mas tipo, o que vocês estão falando pra mim tá tudo certo, deu pra ver que vocês entenderam o conceito. A gente só precisa moldar algumas coisas, mas show de bola. É isso mesmo que vocês estão pensando. Tá, então se a Amazônia fosse desmatada totalmente daqui a alguns anos, ela se formaria de novo? Ela se formaria de novo, desde que a gente tenha condições ambientais. O que são condições ambientais favoráveis, Thiago? A gente está falando de catástrofes ambientais. Ou seja, se pegar fogo a Amazônia, e ela vai ser repovoada daqui a algum tempo? Vai. Qual que é o problema da Amazônia? Não é que ela pega fogo e, enfim, desmata. O problema da Amazônia é que quem desmata é o ser humano, tudo bem? Quando que o ser humano ele vai parar de desmatar a Amazônia para que ela consiga se restabelecer? Nunca. Então, por que que a Amazônia ela talvez não conseguiria se restabelecer? Porque o ser humano não ia deixar, tudo bem? Caso não tivesse ser humano, caso não tivesse poluição, caso não tivesse uma série de fatores, a Amazônia se restabeleceria de maneira tranquila, certo? Então dá uma olhadinha aí. A gente vai ter aí na sucessão secundária
fogo, catástrofes ambientais. E aí, o que vai acontecer? A gente tem esse reestabelecimento, passando por espécies pioneiras, espécies intermediárias, até chegar na comunidade clímax. Mesmo esquema, só que isso daí ele acontece de maneira mais rápida, tudo bem? Ai, Thiago, tem tempo determinado? Não existe tempo determinado, porque isso varia de região para região. Isso varia do tanto que o ambiente ele foi desmatado. Então isso varia de uma série de fatores, mas a sucessão ecológica secundária, ela acontece de maneira mais rápida do que a primária, tudo bem? Isso daí sempre. Outra coisa, um caso muito importante, né, que cai muito em questões de vestibular, é sobre horta, sobre plantio. Então, se a gente tem um ambiente onde uma pessoa faz uma plantação e ele abandona aquela plantação, a gente vai ter o surgimento de uma nova comunidade, tudo bem? Então tá aí, eu, Thiago, planto milho. Vou plantar milho aqui na minha sala. Se um dia eu decidir parar de plantar milho aqui, o que vai acontecer com esse milho? Ele vai, né, num determinado momento ele vai parar de crescer e a comunidade antiga ela vai ser reestabelecida, tudo bem? Então a gente vai ter o reestabelecimento da comunidade clímax antiga, esse milho não vai ficar aí para sempre, certo?